A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos ao seu canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Nós estamos dando prosseguimento no assunto que nós temos falado sobre a nossa salvação, a salvação dos judeus, que não existe mais. Os judeus já se perderam, já negaram, já transgrediram desde o princípio e já está fora da graça, ou melhor, da profecia. Mas da graça e da misericórdia nunca fica fora. Enquanto houver ser humano, a graça de Deus e a misericórdia em Cristo Jesus estará estendida. Assim como os ímpios têm condição de ser salvos pelo arrependimento, os judeus também têm condição de ser salvos pelo arrependimento, entendendo eles que a nação deles é uma nação comum. Então, eles podem se tornar salvos e se arrepender. Por quê? Porque Daniel profetizou que os judeus, a nação judaica, iria se misturar. E a única coisa que não teria união entre os judeus era a religião, ou seja, a igreja e o mundo, a política. Daniel disse que o reino de Deus é como o ferro. O ferro não se mistura com o barro. Então a igreja de Cristo, ela não se mistura com as coisas desse mundo. Os judeus se misturaram. Caíram, está fora. Para se achegar, tem que se tornar como ímpio, arrependido e voltando para Cristo. No capítulo de número 11 da carta de Paulo aos Coríntios, onde nós temos meditado e falado sobre o assunto. Eu quero que você abra comigo aí no capítulo 11 de Romanos, melhor dizendo, e no versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo: E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, se contra eles te gloriar, considera isso. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então vejam aqui que Paulo está falando sobre profecia dada aos judeus, de que o Messias viria para eles. E aonde foi escolhida essa nação? Aonde surgiu essa nação? Essa nação judaica, hebreus, ela surgiu lá no Vale de Jaboque, quando Jacó luta com o anjo, que representava o Filho de Deus, e ele disse para Deus, para o anjo: eu não vou te soltar enquanto tu não me abençoares. E a bênção que ele recebeu foi o que Jesus disse para ele: qual é o teu nome? E ele disse: meu nome é Jacó. A partir de hoje você vai se chamar Israel, porque de ti sairá nações, reis e muita gente. Como as estrelas dos céus se pode contar. Então, foi isso que aconteceu. E é isso que Israel jogou fora. A profecia. Desprezou a profecia, que o Messias viria para eles. Quando a profecia se cumpre e o Messias vir a eles, eles lançam fora. Então, quebra a profecia, joga a profecia no esquecimento e abandona o Filho de Deus. Esquece do Filho de Deus. Espera o Messias.
né? Como você que está na igreja hoje, né? Sambujeiro, enxertado na oliveira. Você foi enxertado na oliveira. E hoje você está na igreja. E nessa igreja que você hoje está congregando, que todos os brasileiros estão congregando, se não que o mundo todo, como igreja em nome de Jesus, e em nome de Maria, para ficar mais fácil colocar Maria no meio, né? O catolicismo romano. Então, quando você trata-se de igreja, as igrejas ofereceram todas as facilidades. As igrejas, a nação de Israel nos tempos de Cristo, eles queriam Cristo que aplicasse os mandamentos de acordo com como eles queriam servir. Por exemplo, o sábado. Quando Jesus vem falando do sábado, eles queriam um sábado que servisse para eles negociar, comercializar, como tinha naquela época. Mas quando Cristo vem, mostra que a guarda do sábado é o sinal de misericórdia e de compaixão de Deus para com o homem, eles negaram, por exemplo, Cristo curando no sábado. Esse é o trabalho do sábado, exercitar misericórdia no descanso sabático, no descanso semanal. Então o que eles fizeram? O que Roma fez? Criou um monte de feriados. Por quê? Porque Roma viu que os 7 sábados judaicos, que eram as festas dos judeus que celebravam ao sábado, acabaram. Por quê? Porque Cristo veio. Então, quando eles viram que isso foi abaixo, não teve mais essas festas, o que eles fizeram? Arrumaram feriados. 2 de novembro, 15 de novembro, 20 de novembro, 25 de janeiro, 1º de janeiro, né? Carnaval, aniversário da cidade, em cada estado do país, Páscoa, feriado de Páscoa, e por aí vai, 1º de janeiro, de maio, que é dia do trabalho, aí vem junho, que é dia de Todos os Santos, corpo de Cristo, e por aí afora vai. Tudo isso simbolizando comércio, serviço. E o exemplo disso está 12 de outubro, que é o dia da guarda da santa, de Oxum, Oxalá, que é o Deus da grandeza, da fertilidade, como disse tudo isso, envolvido em um monte de coisa. É o Deus da riqueza, é o Deus de tudo isso, fertilidade, riqueza. Esse é Oxum, que está por trás de Conceição Aparecida, né? Só para você ver a história. Foi dado dia 12 de outubro para ela, ou para ele. E no dia 12 de outubro, diga para mim, Brasil fica parado? Aparecida do Norte fica parada? Aí é que está. Por quê? Porque é comércio, queridos. Então eles aproveitavam as festas judaicas para comercializar. Eles aproveitavam o sábado para comercializar. E quando Cristo vem exercitando misericórdia, obedecendo o sábado, cortando os negócios deles, eles acharam ruim, não gostaram e tiraram Cristo do caminho deles, até matar. Assim é a igreja hoje. O que ela quer é facilidade, moleza, que caia tudo do céu de mãos beijadas, como diz o provérbio, é isso que ela quer. Ela não quer um Messias que cobra. Ela não quer um Messias que exige. Judeus não queriam um Messias que cobrasse. Não queriam um Messias que exigisse. Não queriam um Messias que dissesse cada um tem a sua mulher. Queriam um Messias que desse para eles 2, 3 mulheres. O Messias disse que não. No mandamento é assim. Está escrito. Então, sábado, quando Jesus curou, por exemplo, a mulher que eles foram questionar, Jesus falou para eles, escuta aqui, vocês não cuidariam de uma ovelha, uma vaca, um animal de vocês que caísse no abismo, no dia de sábado vocês não iam tirar, não? Então, eu estou cuidando dessa ovelha que está perdida, doente, enferma. Qual é melhor? Cuidar da ovelha animal, ou da vaca animal, ou exercitar misericórdia sobre o ser humano? O que eles preferiam era cuidar dos animais deles,
dos interesses deles, do gado deles, deixar o ser humano morrer. Assim é o político hoje, não é isso? Cuida do bolso deles e que nós pagamos nossos impostos, nós fazemos isso e nós passamos fome, é problema nosso. Que a inflação de 30%, que eles não perdem nada, mas que para nós, o trabalhador e o povo, eles passam 2%, 4%, 5%. Porque eu garanto para você, a inflação desse ano, só em março, que foi naquela época lá de Páscoa, só em março ela deu mais de... Só o mês de março e abril ela chegou mais de 10%. Eu te garanto. Você está entendendo? E hoje, no decorrer do ano todo, eles ameaçam dar 5% em dezembro para o trabalhador. Então, queridos, esse é o interesse do ser humano. Esse é o interesse da igreja hoje. A igreja está assim e os crentes estão lá dentro, envolvidos com tudo isso, encostado no que diz a religião, numa reforma. É só isso e nada mais. Querendo a facilidade, porque o que Martinho Lutero trouxe com a reforma dele foi a facilidade ao povo, a moleza para o povo. Decreto dominical, por isso eu digo a vocês, igrejas que se dizem evangélicos protestantes, vocês são o braço de Roma. Martinho Lutero, talvez ele nem sabe o que ele fez. É um homem tão sábio, tudo bem, sabe? Mas espiritualmente não sabe nem o que fez. Por quê? Porque dizer que Deus reforma é pior do que louco, viu, gente? Um crente, um convertido, um novamente nascido, ou um padre ou qualquer pessoa que diz que Cristo reforma, é a mesma coisa que dizer que Maria salva. Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa de dizer que Maria intercede, é a mesma coisa de dizer que Maria é medianeira, é a mesma coisa de dizer que Maria passa à frente, toma a frente e resolve. É a mesma coisa. Maria dorme no pó da terra, queridos, esperando a bem-aventurada volta de Cristo, a segunda volta, para arrebatar o seu povo, para levar o seu povo, e ela levantar do pó da terra e morar na glória com Cristo, como bem-aventurada pela obediência. Os judeus não fizeram isso, ficaram fora. E aí Cristo vem para resgatar o resto, toda a humanidade. Que se arrependerem. Mas como a igreja hoje só oferece facilidade ao povo, só oferece ao povo riquezas, saúde, cura, uma atrás da outra, não tem problema. Você vai na igreja, chega lá, você é emocionado com o louvor gospel. Que louvor gospel? Desculpe, meu Deus. Com as músicas gospel, não existe louvor gospel, existe música gospel. Estou envolvido com as músicas gospel, a beleza da canção, que são bonitas mesmo, os instrumentos ali tocando, tudo ao vivo. Então você fica empolgado. Naquele momento, estou falando por experiência própria. Naquele momento parece que a cura veio. Vamos para casa, passa um tempo e está doente de novo, da mesma doença. E na maioria das vezes, quando é curado, não é Cristo. Não é, queridos, não é. Eu fui da macumba e fui do catolicismo e recebi bênçãos, ou recebi determinados milagres no catolicismo e na macumba. Eu já recebi bênção da Virgem Maria, não a Mãe de Deus, a que está por aí, por trás das imagens. Já recebi cura, não da Mãe de Jesus, né? Da Mãe de Cristo. Suposta mãe, né? Porque biologicamente Cristo nunca teve e nunca vai ter mãe nem pai biológico, né? O que ele tem é uma mãe suposta mãe, e emprestou o seu ventre para ele nascer. Tinha que cumprir a profecia. E ela fez isso. O que tem é só isso. Mas atribui a ela, porque ela fez isso, qualquer um poderia ter feito. Ela só está na posição
Qualquer uma poderia ter feito, poderia ter sido Madalena ou outra mulher, mas elas tinham uma vida muito promíscua no pecado. Não que Madalena era prostituta, né? Como todo mundo diz. A Bíblia nunca diz que Madalena era uma prostituta. Nunca diz. Então, mas ela tinha uma vida de pecado, talvez de muita idolatria. Ela era uma endemoniada, tinha 7 demônios. Jesus expulsou os 7 demônios do corpo dela, do espírito dela, da alma dela. Ela ficou livre e veio servir a Cristo. Poderia ter sido outra mulher. Mas Deus sabia que Maria ia ser aquela que iria dar oportunidade, queria se entregar para fazer isso. Foi até Maria, Maria aceitou. E Cristo veio. E Maria, bem-aventurada, uma grande irmã, uma querida e amada irmã, mas sujeita às mesmas paixões, pecado e todo tipo de idolatria. Tudo isso Maria foi sujeita, e Maria sujeitou tudo isso. E Maria passou por cima de tudo isso para servir a Deus. Mas ela fez algum milagre? No meu entendimento, antes de conhecer a Cristo, quando eu levava as velas de 7 dias, quando eu levava sabonete, quando eu levava tudo, que tudo isso está na igreja hoje. Se diz evangélica, de bispo, de apóstolos, de missionários, que está aí. Só não tem a vela de 7 dias. Talvez tenha, não sei, isso eu não posso ter certeza. Mas as simpatias e as coisas que eles pediam lá, tudo igual. Tudo a mesma coisa. Tem um envelope ungido, tem um azeite ungido, tem um óleo ungido, tem uma tela ungida, prego ungido, tem a caneta ungida, tem o lenço ungido, tem a água ungida, tem a água benzida. Tem tudo, queridos. Tem o descarrego de pólvora na macumba, tem o descarrego nas igrejas, na igreja de bispo por aí também tem descarrego, né? Tem o cabelo oferecido aí manjar na macumba? Tem. Tem o cabelo também dentro do envelope nas igrejas, por aí para o pastor orar. Querido, o envelope vai com o cabelo e o dinheiro que você dá. Experiência própria, tá? Para você não achar que isso aqui é conversa. Experiência própria. Já vi isso. Então, o que eu estou te falando é o que eu já experimentei. Eu fui para macumba, fui para lá, para as igrejas católicas. Fui para lá para os padres, lá nos padres rezaram, rezaram e fizeram o que tinha que ser feito lá. E eu recebi bênção. Achava que era Cristo, ou melhor, que era mesmo Maria. Na macumba a mesma coisa. Quando eu conheço o evangelho eu vi que não era Maria. Que a Virgem Maria dorme no pó da terra, esperando a bem-aventurada volta de Cristo. Você sabe disso, seu padre. Você sabe que Maria não está no céu, na glória. Você sabe que Maria dorme no pó da terra. Você sabe que Maria não faz milagre. Você sabe. Mas você lama as botas de Roma. Por quê? Porque você depende do salário que Roma te paga. Não adianta, você quer ficar lá dentro. Esse é o seu problema. Então você tem que defender essa tese que Roma colocou, esses rituais que Roma aplicou, esse ensinamento que Roma colocou, que o papado colocou, você tem que seguir. Você não pode quebrar os dogmas dele, você não pode sair fora do celibato, você não pode sair fora de nada disso, você tem que seguir. Por isso você diz tudo isso, mas você sabe que Maria não está em nenhuma imagem de escultura. Você sabe que Maria não intercede, você sabe que Maria não salva, você sabe que Maria não é medianeira para ninguém, que não é intercessora. Você sabe disso, padre. Como os judeus sabem que Jesus é o Messias, mas eles não querem dar o braço a torcer. Eles viram isso, porque eles queriam o Messias do jeito deles. O Messias veio do jeito do Pai. Veio para quebrar tudo que estava errado, porque desde o princípio estava profetizado que os judeus não cederiam a Cristo. E Deus já havia profetizado que colocaria outro povo no lugar deles. E colocou. Daniel diz, o ferro se mistura com o barro, a não ser por semente humana. Então os judeus estão misturados com tudo, no casamento, e em todos os sentidos, até na religião. Os judeus estão misturados. Lá na Judéia deve ter todo tipo de religião. Nunca fui lá.
mas está lá. Então, o que Paulo está dizendo aqui para eles? Prometendo salvação a eles? Coisa nenhuma. Quando chegarmos no versículo 26, nós diremos tudo isso. Paulo está dizendo aqui, ó. Se alguns dos ramos foram quebrados, quem é os ramos? Quem é a raiz? Profeticamente, a raiz era Israel. Mas, espiritualmente falando, no contexto geral das coisas, a raiz é a árvore da vida, é a oliveira verdadeira, que é Jesus. Então, lá no capítulo de número 14 de João, abre lá para você ver algo. No 14, não, no 15, Jesus diz assim, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podereis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Então, Roma, então, judeus, então, igreja brasileira, então, assembleias, Paz e Vida, Universal, Batista, todos vocês, todos a religião de uma forma geral, não podereis produzir fruto se não estiverdes em mim. Vós sois os ramos, eu sou a videira. Chegou para Israel e diz para a nação de Israel: vim para salvar. Nação de Israel, por causa dos mandamentos e por causa da disciplina que Cristo trouxe, rejeitaram o Messias. Os ímpios abraçaram como os romanos, a igreja de Roma, na Itália. Receberam. Paulo se alegrou, usou eles para fazer testemunhos para ver se os judeus iam, que era o que Paulo fala lá na carta de Romanos 11. Mas eles fizeram o quê? Depois de ter recebido o Messias e ter sido salvo, encontrou a fé, o que eles fazem? Entra com o papado romano. Paulo tinha profetizado em Atos dos Apóstolos que a igreja iria receber lobos cruéis, que não pouparia eles, e por causa disso a igreja cairia. 17 de Apocalipse e 18 está lá, grande Babilônia. A igreja primitiva cai e se torna o catolicismo romano, e eles têm orgulho de dizer que eles são as primícias no que diz respeito à igreja, e são mesmo, só que caídas, querida, apostatada. O que eles fizeram? O mesmo que os judeus fizeram. Rejeitaram o Messias, ficaram fora. E eles aqui, os judeus, os ímpios, receberam o Messias e jogaram fora do mesmo jeito, colocaram Maria no lugar. Mas mesmo assim a palavra andou e se estendeu por toda a terra, veio Martinho Lutero trazendo uma reforma. E a reforma que o Martinho Lutero está trazendo, já está dizendo tudo. Não tem nada a ver com Cristo, porque Cristo está dizendo: se permaneceres em mim, permanecerei em vós. Porque o ramo em mim tem que dar fruto. Adorando a Maria, louvando a Maria, o povo fiel. Não é assim que vocês louvam? E vocês dizem que não louvam a Maria. Está achando que Maria recebe isso? Louvei muito, queridos, cantei muito isso. Está achando que Maria está recebendo? Por isso, protestante, que vocês se acham protestante, igreja evangélica que se acha protestante, eu, hoje, cantando isso aqui, tenho mais admiração pelo catolicismo, na ignorância da sua idolatria, do que de vocês.
que se diz ser protestante e debaixo de um jugo imundo como vocês estão. Os ramos foram quebrados. Saiu daqui da videira que é Jesus, quem? Os judeus. E agora os ramos que foi enxertado caíram também. Aí está o catolicismo e a feitiçaria. Caíram também, seguiram os seus próprios conselhos e o seu próprio entendimento. Vem Martinho Lutero para trazer uma reforma. Por quê? Porque o protestante, ele tem que fazer a diferença. Então sentiram que fazia diferença, o que eles fizeram? Martinho Lutero vem e traz a reforma. Talvez o Martinho Lutero estivesse até bem intencionado, não sei. Mas o que ele colocou estragou tudo, até a boa intenção dele, trazendo para a humanidade uma reforma, trazendo para o mundo todo uma reforma no meio cristão, no meio evangélico. Reforma no meio cristão é pedra de tropeço e destruição, assim como é também na sociedade, politicamente falando. As reformas que os políticos põem aí, para que serve? Para trazer a fome, queridos, para trazer a miséria e a pobreza. Vai ver a próxima reforma que vai vir aí? De reforma em reforma eles vão trazendo a pobreza e a miséria. De reforma em reforma é Lula, é Bolsonaro, é Michel Temer, é quem entrar agora, é Dilma, é todos. Essa turma de deputados, todos eles só trabalham pro bem do Congresso deles, do grupo deles, do grupo político, só trabalha para isso. E o povo? A escória, o escravo, principalmente aposentado e velho, a escória deles, por onde eles levantam voo, é em cima do povo, lá no INSS, em tantas outras órgãos que eles usam. Imposto, o povo paga. Não adianta. Então, o que eles fazem? E o povo aprendeu a ser cegos, que não abrem os seus olhos, principalmente metalúrgico, do tempo do Lula, lá quando trabalhava com o Lula na metalúrgica, Somente eles cegaram tanto que não conseguem ver nada de errado no mundo. Aí veio o bolsonarismo agora, do mesmo jeito. Fernando Henrique Cardoso, o outro lá, o Collor de Mello, fez o que fez, barbarizou tudo. Michel Temer, toda essa gente, os deputados, ministros, todos eles fazem o que querem. O que a igreja fez? Se ajuntou a eles, todas as igrejas, inclusive a macumba e o catolicismo romano. Não adianta vocês falar nada. Está cheio de espiritismo e espíritas lá dentro. Que é candidato, que é deputado, que é vereador, não adianta falar. De todas as religiões estão lá. Por quê? Uma vaquinha leiteira, nunca falha. E o pobre? Cada vez mais pobre, mais miserável, mais faminto, e mais doença, mais enfermidade, mais desemprego. Querido, só aumenta, não adianta vocês falar que essas coisas só aumentam. Assim a religião, cada dia que passa o pecado só aumenta dentro da igreja. E o povo diz que está tudo bem. Então o povo está saturado de tanta ruína, vai para a igreja, chega lá e Maria fez alguma coisa. O apóstolo fez alguma coisa. Que apóstolo que fez alguma coisa, querido? Cristo fez nada. Converta-se e os cure, diz o Senhor. Para de se iludir, irmãos. O fim dos tempos está aí na cara de todo mundo. O arrebatamento está se aproximando. Está achando que vai subir todos vocês, como igreja, ou católicos, ou protestantes? Acorda. Ou reformados, desperta-se, desperta-se. Vocês estão achando que vai subir? Morreu, foi com o Senhor. Que Senhor? Não se converta. Paulo de Jesus está dizendo aqui, vós já estáis limpos, o versículo 3 aqui, ele falando para os seus apóstolos. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Permanecei em mim, e eu permanecerei
em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podereis produzir fruto se não estiveres em mim. Então não adianta querer buscar fruto em Maria, querer buscar fruto em São Benedito, em São Fulano, em São Ciclano, em Rafael, não adianta buscar. Não adianta buscar fruto no apóstolo da igreja tal, no bispo da igreja tal. Não adianta buscar fruto, buscar bem-aventurança no apóstolo da Mundial, no apóstolo da Renascer, no apóstolo da Plenitude, no pastor da Batista, da Assembleia. Não adianta buscar no Adventismo, que não vai ter. Não adianta buscar em Maria em ninguém, no Papa em ninguém. Por quê? Porque não vai ter, queridos. Está aqui, ó, ninguém muda. O povo, igualzinho aos judeus, receberam e desprezaram. O couro vai descer. Vocês estão brincando de Cristo? Estão brincando de igreja? Estão brincando de salvação? Todo judeu será salvo. Quais? Mostra na Bíblia onde é que Paulo prometeu salvação para judeus? Mostra na Bíblia onde é que Paulo prometeu salvação para todas as nações da terra? Se Paulo foi o que mais pregou sobre arrependimento, se ele era judeu de hebreu, ele era também judeu, hebreu de hebreu, criado aos pés de doutora Gamaliel, da tribo de Benjamim. Como é que vocês têm coragem de dizer isso se o apóstolo Paulo era de tudo isso? Se rendeu aos pés do Senhor e sofreu todas as acusações? 40 chicotadas, mais 40, até chegar 99 chicotadas e açoites por causa do Evangelho. E você está dizendo o quê? Se este homem que é Paulo está dizendo, vocês foram cortados. Paulo poderia dizer por razão própria, porque ele era de lá, ele era judeu, então ele poderia dizer, eu da lei fui fariseu, e eu estava cortado, mas encontrei com Cristo no caminho de Damasco, me rendi aos pés dele. Se vocês quiserem, faça o mesmo. Os romanos quiseram, os ímpios quiseram, mas o que acontece? Como os judeus que não aceitou o Messias, eles trocaram também o Messias. Foi cortado do mesmo jeito, se ensoberbeceram. E aí Jesus diz aqui para eles, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto. Você não pode fazer nada, meu querido. Você vai ser deputado, pastor, você não vai fazer nada pela humanidade. Você não vai fazer nada pelo povo brasileiro. Você vai lá para dentro para dar lei, fazer suas leis e tirar seus benefícios, porque todos têm que fazer a mesma coisa. Não adianta você falar, pastor. Você falar, pastor, não vem falar para mim que você não vai enganar, não. Você engana quem você quiser, mas quem está abraçado com a palavra de Deus, você não engana nunca. Como esses políticos, nenhum me engana. Ninguém. Lula, Bolsonaro e todo mundo que está aí, só traz para o mal para a terra. Não adianta falar, mas fez isso o quê? Fez isso o quê? Isso que eles fizeram foi besteira, buscando seus próprios interesses. Besteira para o povo, né? Para eles, sabedoria, hein? Aí ele diz aqui, o ramo de si mesmo nada pode fazer. Maria não pode fazer nada, queridos. É ramo que foi da promessa. Ela aceitou, ela era judia. Ela aceitou a promessa, ela aceitou o Messias. Então Maria, sem Cristo, nada. Você sem Cristo e eu sem Cristo, muito menos. Então ele está dizendo aqui, sem mim nada podeis fazer. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiveres na videira. Tampouco vós podereis produzir fruto se não permaneceres em mim. Você permaneceu em Cristo, Roma? O Papa?
Você permaneceu em Cristo? E você, batista? E você, assembleano? E você, metodista? E você, paz e vida? E você, universal? E você, testemunho de Jeová? E você, adventista? Vocês permaneceram em Cristo ou vocês permanecem em quê? Vocês permanecem numa política, numa reforma. Vocês são reformados, caídos e cortados, novamente cortados da oliveira, que foram enxertados. São vocês. Jesus está dizendo aqui, ó, versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, vós sois ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Permanece nele, você tem fruto. Que fruto você tem, ô bispa? Que fruto vocês têm? Não, mas essa irmã, ela vai para a igreja, ela pula, ela faz isso, ela faz aquilo, o Espírito está com ela lá. E em casa está com quem? Ela está com quem? Com os tapas do marido ou dando tapa no marido? Como é que ela está? Que espírito é esse que lá na igreja usa ela e aí fora não usa? Espírito nunca vai perto de um vaso desse, de alguém como isso, irmãos. Para com isso. Nem a sombra do Espírito ela tem, nem o cheiro. Tem nada. E por que ela pula? Que ela pula? Se não for demônio, é carne, é costume, é religiosidade, é prática humana, é fantasia, é encantamento para encantar os outros. Nada mais, querido. Não adianta. Ou você se abraça com a videira que é Cristo, ou você vai ser condenado. Você não produz fruto. Que fruto você produz, o apóstolo? Que fruto você produz para Deus? Infiéis nos negócios? Seus funcionários você manda embora, não paga os direitos deles? Daqui a pouco você tem que estar no fórum fazendo audiência, fazendo tudo aquilo. Que fruto você presta para Cristo? E na política? Que fruto você presta para Cristo, irmão? Hein, pastores? No gospel, enriqueci o irmão querendo matar a irmã. Que fruto você presta para Cristo? Que fruto é esse que vocês estão dando para Cristo? E você, catolicismo? Que fruto vocês dão para Cristo? Se os demônios estão no meio de vocês, não diga que não. Porque eu sou de lá, eu fui de lá. Eu tive lá. Tanto do lado como do outro. Está lá no meio. Não adianta você falar. Não adianta, padre, você dizer que não, porque está e acabou. E vocês as têm como santo. Não adianta. Produz fruto para Cristo aonde? Tem gente pedindo reforma. tem igreja pedindo reforma. Eu vi um dia desse aí, uma igreja pedindo, tomara que tenha uma nova reforma protestante. Gente do céu. O cara está morto, agora está pedindo a sepultura. Então você vai ser enterrado para ficar tranquilo, viu, querido? Pede a reforma. Manda fazer uma nova reforma protestante para você ser enterrado de vez. Morto você já está. Espiritualmente, vocês não me deixam outra coisa a dizer, senão isso. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais um dia, pela tua palavra. Verdadeiramente, meu Cristo gostoso e maravilhoso, tu és essa videira. E quem não tiver em ti, não tem fruto. Por isso eu te amo, Jesus. E muito. O meu amor por ti é incondicional. Eu tenho visto as provas que tu tem me feito passar. Não vou compartilhar com ninguém. É coisa minha e tua. Em todas as áreas, família, trabalho, finanças, igrejas, religião, macumba, pregação do evangelho, em todos os sentidos eu tenho visto a tua aprovação. Mas uma coisa eu afirmo, tu nunca me deixou só em nenhuma delas. Sempre esteve do meu lado. Às vezes dá vontade de desistir, Jesus, é verdade. Inclusive o teu apóstolo Paulo disse que os irmãos de Filipe, eu gostaria de partir e estar com Cristo.
para mim era incomparavelmente melhor. Mas por amor de vós, eu quero continuar ainda pregando o Evangelho. E ele ficou, ele permaneceu. Eu não posso falar o mesmo que Paulo fala. A posição de Paulo no reino era uma e a minha outra. Eu não sou nem a sombra de Paulo. Xalá fosse, né, Jesus? Mas em ti eu sou o que sou. Tua graça nunca foi em vão para mim. Eu sei que por misericórdia e por dar a mim o que eu não mereço, eu estou do teu lado. O Senhor está comigo. Porque o Senhor nunca dá ao homem o que ele merece. Você só dá ao homem o que ele não merece. Quem merecia que tu viesse a esse mundo para salvar? Ninguém. Mas por amor e bondade, o Senhor veio. Por isso a tua graça para comigo não foi em vão. Quero pregar o teu Evangelho. Me conceda graça. Quero falar a tua palavra. Me conceda graça. Porque em breve não teremos mais tanta oportunidade. Em breve não haverá mais outubro para pregar o teu Evangelho. Não haverá reuniões em casas. Não haverá mais oportunidade de estar na rua batendo nas portas, Senhor. Em breve não haverá mais, meu Deus, oportunidade de carregar uma Bíblia. Em breve não haverá mais Instagram para pregar o Evangelho. Haverá para tudo isso. Tudo isso haverá para o mundo. Mas para pregar o teu Evangelho, não haverá. Porque tudo será cortado para aqueles que são fiéis e sinceros. Mas a tua palavra vai permanecer, a tua palavra. Ela vai continuar sendo a tua palavra na boca daqueles que te amam, como Paulo diz. Guarda bem o bom depósito que há em ti. Ele disse para Timóteo e para os romanos, o que diz a palavra? Está dentro de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Por isso, Deus, obrigado por tudo. Eu quero te agradecer e quero te pedir que nos abençoe. Abençoe o meu povo, abençoe a minha pátria, a minha nação. Abençoa os meus irmãos que estão ouvindo esse canal, a tua palavra nesse canal. Me dê sabedoria, eu preciso, eu peço muito, mas muito mesmo em palavra. Eu quero que tu me auxilie e me ajuda, porque eu quero dizer ao teu povo em toda a terra, se sois ramos, tem que dar fruto. Se não é ramo, não vai produzir fruto, porque sem ti, nada podeis fazer. Abençoa os jovens da nossa nação, os enfermos que estão nos leitos de dor, os que estão nos presídios, os que estão enfermos, aposentados, pobres, velhos, desprezados e humilhados. Tenha misericórdia, socorre. Ajuda, meu Deus e meu Pai, a cada um. Os lares da família, nos ajuda, Pai. E nos dê graça para te servir, que a tua mão esteja sempre conosco, porque ela nunca fechou e nunca vai fechar. Obrigado por tudo, Pai. Eu te agradeço. Receba glória e louvor em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. E Deus te abençoe, irmão. Até o nosso próximo vídeo.